Boa noite. Mas boa noite para quem? Quem do Rio Grande do Sul hoje consegue ter uma boa noite? Pá! Pá! 3 tiros em um agricultor. E o Rio Grande do Sul se chocou diante daquelas cenas horrorosas. Hoje o ataque é uma escola. Ataque é uma escola que vitimizou uma criança inocente de apenas 9 anos. E o que a gente vê nas redes sociais são pessoas discutindo coisas que não têm cabimento algum. Perdemos um agricultor, ou melhor dizendo, um trabalhador do campo. Hoje perdemos uma criança que nunca fez mal a ninguém. Perdemos uma criança, outras 2 crianças ficaram feridas e mais uma professora. Sim, professora, a qual deveria estar segura, porque é uma funcionária municipal ou estadual. Os nossos alunos também deveriam estar seguros. Mas, infelizmente, segurança no Brasil não existe mais. Quando não é um jovem mal criado que faz mal, muitas vezes é um vagabundo ou até mesmo um policial. E a pergunta, até onde nós vamos deixar isso acontecer? Até onde nós vamos deixar isso rolar? O Rio Grande do Sul está chocado com 2 atrocidades. O que aconteceu com essa criança, com esse jovem que entrou lá, um jovem de 16 anos, que colocaram como suspeito. Ele é suspeito, uma criança perdeu a vida, 2 ficaram feridas e mais uma professora foi encaminhada ao hospital. E as matérias tendenciosas falaram que ele é suspeito. Imagina se não fosse suspeito. O que a mídia brasileira, o que os governantes brasileiros estão fazendo com esse país? A pergunta que eu faço para vocês, esse jovem tinha problemas psiquiátricos, que hoje em dia todo mundo tem, né? Hoje em dia, para não assumir a culpa daquilo que faz, se encontra problema psiquiátrico. Só que os nossos problemas psiquiátricos eram resolvidos com isso aqui. Os nossos pais tinham isso aqui como consultório psiquiátrico. E nunca na vida, a nossa geração pensou em fazer tamanha atrocidade. Nunca pensamos em fazer. Algumas pessoas vão dizer, mas sempre existiu esse tipo de coisa? Mas em número muito menor. Muito menor. Nada comparado com o que está acontecendo na atualidade. Nada comparado. As leis beneficiam vagabundos. Colocaram esse rapaz de 16 anos dentro da ambulância. E não acudiram a criança que estava perdendo a vida. É isso mesmo. Colocaram o jovem, esse jovem que atacou as crianças dentro da escola, colocaram ele dentro da ambulância. Enquanto as crianças que estavam perdendo as suas vidas, vamos dizer assim, essas poderiam esperar. Mas o que está acontecendo? Deram 3 tiros no agricultor. 3. Pam, pam, pam. Mas esse vagabundo que atacou as crianças saiu de lá e não foi encaminhado ao presídio, porque ele não foi preso. As leis brasileiras não deixam prender um meliante desse. Ele foi apreendido, é a palavra que usam. Ele foi apreendido. Quem é que é vagabundo nessa história aí? Eu quero saber quem é que é o vagabundo. São quem cria as leis, quem deveria executar, fazer funcionar as leis, ou os pais que não educam esse tipo de bosta? Teve gente gritando, deixa, vou matá-lo. Tava preocupado com um guri vagabundo com 16 anos. Se esse vagabundo com 16 anos fez isso contra a criança, imagina o que ele fará depois de adulto. Não me digam que com 16 anos não pode responder. Não me digam porque é inaceitável. Um rapaz com 16 anos, ele já pode votar. Um rapaz com 16 anos já engravida uma moça. Um rapaz com 16 anos já está escolhendo uma profissão ou muitas vezes já está profissionalizado. Eu já tinha profissão com 16 anos e muitos de vocês também já tinham. Então não me digam que não pode responder. Por que as autoridades lá, os mesmos que cuidam da nossa segurança, por que já não fizeram o que tinha que ser feito? Aí tinha algumas senhoras lá preocupadas que a população ia lixar. Estavam preocupados. Estavam preocupados com o indivíduo que tirou a vida de uma criança inocente dentro de uma escola.
Estavam preocupados com o indivíduo que feriu mais duas e que deixou uma professora dentro de um hospital. Realmente estavam preocupados. Uma semana é pam, pam, pam no agricultor. A outra semana entram nas escolas e tiram a vida de crianças inocentes. Mas estão de palhaçada, né? O que eu me pergunto é o seguinte. Não existe mais homem dentro desse país, eu tô falando homem mesmo. Não é do sexo masculino. Porque do sexo masculino nasce todos os dias. Mas eu tô falando homem com atitude de homem. Homem, de verdade. Tá faltando? Hã? Já morreram todos? Não tem nenhum se criando mais no Brasil? Não tem nenhum homem de verdade mais dentro desse país? Porque é impossível que um pai dessa criança que foi lhe tirada a vida, é impossível que um homem desse vá conseguir dormir em paz, sabendo que seu filho perdeu a vida dentro de uma escola, onde deveria estar aprendendo, onde deveria estar seguro. Eu não consigo acreditar também que essa professora que foi ferida não tem um marido ou um filho de vergonha na cara. É inaceitável, esse tipo de coisa é inaceitável. Estou aqui dizendo para as pessoas que as pessoas devem ser violentas. Infelizmente, guerra se ganha com armas. Não existe como ganhar guerra com flores. Se tu atirar um buquê de flor, o outro vai te atirar de fuzil. Então não tem outra maneira senão agir da mesma forma. Não existe outra maneira. Não existe. Vai deixar que julguem o rapaz? Com 18 anos vai prescrever, ele não vai dever nada. Nada dentro desse país. Que as leis não funcionam. Ai, o coitadinho sofria. Deveriam de punir os pais também. Deveriam de punir os pais. E o Estado deveria de ser responsabilizado. Porque hoje tu não pode usar isso aqui para educar um filho, né? Não pode. Mas quando falta o relho, ó, quando o pai não pega um relho, ele permite que o filho pegue uma faca e adentre dentro de uma escola e tire a vida de crianças inocentes. Então o pai e a mãe hoje, que tem medo do Estado, acabam sendo mais sem vergonha ainda. Ai, mas se eu usar o relho no meu filho, eu posso ser processado. Mas que processe! Mas o que estão pensando? Que processem? Porque se tu não puder colocar a mão no relho e educar o teu filho, que eles dizem, ai, a agressão não educa. Como que os policiais andam armados? Toda a força de segurança dentro do nosso país é armada, ó, é armada. Se teu filho roubar ou adentrar dentro de uma escola e tentar fazer uma atrocidade dessa, ó, bum, o Estado vai derrubar ele. Alguém tá mentindo? E tem que fazer mesmo. Aí tem que fazer. Contra vagabundo, contra tipo de gente aí, tem que fazer. Contra trabalhador, não pode fazer. O que fizeram com o seu Valdemar, não pode fazer. É inaceitável. Vocês estão entendendo? O senhor lá perdeu a vida dentro da sua propriedade. Ele estava trabalhando. Agora, quem entra dentro de uma escola, ou quem assalta um cidadão de bem, um trabalhador, merece tomar ferro. Merece tomar chumbo. Só que pro teu filho não chegar ao ponto de se tornar um criminoso, tu tem que educá-lo. É obrigado a educá-lo. Então se tu não passar-lhe o relho, amanhã depois um vagabundo ou a polícia passa a bala. Você é processado, mas que processe! Que processe! Mas tu educar o teu filho e tu responder um processo, viu? Tu tiver vergonha na cara, for homem ou mulher de verdade, para responder um processo, o teu filho não vai assassinar criança nenhuma. Porque ele vai ter corretivo em casa. Ele vai saber que tudo existe limite nessa vida. Tudo tem limite. Tudo. Toda regra tem a sua exceção e a cada caminho que nós percorremos em nossas vidas há limites. Não tem como viver sem limites. Tá? Então eduquem seus filhos para que a polícia amanhã depois não precise matar e para que teu filho e a tua filha também não cometam uma atrocidade dessas aí. Filhos hoje indo contra a vida dos próprios pais. Filhos com 14 anos, com 15 anos. Mas que palhaçada tá virando esse país? E as leis defendem quem? Defende o menor? O Estatuto do Menor. O Estatuto do Menor. Tem que mandar o menor ir lá na casa do promotor, do juiz lá. Tem que mandar o menor que tá desbitolado da cabeça ir lá na casa do juiz e atentar contra a vida do filho do juiz. Aí pode ser que o juiz, quando veja um caso desses, dê uma canetada um pouco diferente, né? Porque não tem como aceitar o inaceitável.
Não tem como aplaudir o que está errado. Vocês estão entendendo para onde nós estamos caminhando? O nosso país está virado numa baderna. Uma baderna. E a população faz os protestos pequenos a nível municipal, ou melhor dizendo, muitas vezes a nível somente de um bairro, porque a população não se une. Não se une. Deveriam ir para frente de delegacias, para frente de fóruns, para frente de tudo qualquer órgão municipal ou estadual. E pedir por justiça. Justiça. Tem que exigir justiça dentro do Brasil. Mas é muito difícil, né? Porque eles criam leis que beneficiam a eles próprios, que são corruptos, que são sem vergonhas. Então nada acontece com ninguém dentro desse país. Não é que eles não se preocupem que um jovem matem crianças. É que eles não podem criar leis que amanhã depois possam feri-los. É isso que acontece dentro desse país aqui. Se nós primeiramente tivéssemos leis para punir severamente corruptos, todas as outras leis funcionariam. Só que nós não temos nenhuma lei e nem outra. Então o que cabe? Quando o Estado falha, cabe a nós. Cabe à sociedade tomar conta do que é nosso por direito. Nosso país, a nossa nação. Nós temos que tomar conta. Ah, mas eu vou responder, tchê. O negócio é o seguinte, tirar a vida do teu filho não volta mais. Se tu pelar a coruja de uma imundícia dessa aí, daqui meia dúzia de anos tu tá solto. Ou que tu passe a tua vida, porque um pai que perde um filho que perde um pai, diante de uma atrocidade dessas aí, nunca mais dorme na vida. Então muitas vezes tu não tá vivo, tu só tá vegetando, caminhando na face da terra. Então o que mais tu tem a perder? Hã? Vão deixar controlar até onde? Até onde vão nos controlar? E a pergunta que eu faço a cada um de vocês. Hã? Chega um vagabundo, bam. Chega um ordinário, muitas vezes, usando farda. Eu não estou generalizando, viu? Não estou aqui generalizando a instituição. Mas que há veiaco, corrupto, sem vergonha, há em todos os lugares. Não é uma roupa que te faz diferente, viu? Não é uma instituição que te faz. Não é, e nunca foi. Pessoas têm caráteres diferentes, independente da roupa que usa. Então não podemos aceitar esse tipo de coisa de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Eu faço ideia do sofrimento que essa família está agora, enterrando o inocente, enquanto o vagabundo está protegido por a lei. Enquanto o vagabundo subiu na ambulância, mesmo antes de prestar socorro às crianças que lá estavam feridas. Dá para aplaudir isso aí, não? Porque eu vejo muito noticiário de pessoas que têm oratória até melhor que a minha. Pessoas que falam bem, que são instruídas, que têm muito estudo. Eu não tenho. Só que eu vejo as pessoas dizer... O menor. Suspeito. Estão falando sério mesmo, suspeito. Uma criança morta, outras 2 crianças feridas, mais uma professora gravemente ferida, que foi encaminhada ao hospital, e ainda estão falando de suspeito. Estão perdendo a vergonha na cara. Tanto quem faz lei, tanto quem deve cumpri-las, e a própria mídia está perdendo a vergonha na cara. Vocês têm que chegar e falar, é vagabundo. Não tem essa que é menor de idade. É vagabundo. É vagabundo e deve responder. Não tem essa aí. Não tem meio termo. Vagabundo é vagabundo de qualquer idade. Se fez isso com 16, com 18, com 20, vai fazer muito pior. Muito pior. Uma cidadezinha de 5 mil habitantes presenciar um tipo de coisa desse aí. É algo inaceitável, pessoal. É algo extremamente inaceitável. Eu vejo as pessoas divulgando isso nas redes sociais, vejo as pessoas compartilhando os vídeos lá, que é claro que não aparece as crianças feridas, né? E nem deve aparecer. Mas eu vejo as pessoas divulgando, mas eu não vejo as pessoas manifestando as suas opiniões. As pessoas têm que manifestar. Quem for dessas cidades vizinhas deve se aglomerar na frente de delegacias, na frente do fórum, dos cambal que for, e pedir e ordenar por justiça, mas ordenar, entendeu? Ordenar. Ou vocês vão fazer justiça como deve ser feito, ou a cidade vai se tornar um caos. É assim que tem que fazer. É assim. Se não aprenderam ainda como agir dentro do Brasil, eu estou explicando para vocês como se deve agir.
Ou o povo vai na rua e luta por justiça, ou amanhã depois sofre com a injustiça brasileira. Não tem outro caminho a pegar. Não tem outro caminho a seguir. O caminho é esse. Ou luta, ou morre em meia batalha. Porque tem muita gente lutando contra nós. Tem muita gente lutando contra o trabalhador. Tem muita gente lutando contra a criança. Agora há pouco, um professor, muitos e muitos casos de abuso, um professor que deveria de educar o teu filho. Sabe qual era a idade máxima das crianças que estavam sendo abusadas? A idade máxima das crianças era de 6 anos. Já imaginou a idade dos menores? Vocês acham que no Brasil ele vai ficar preso? Daqui a pouco ele vai estar dando aula em outra escola. Uma coisa também que me deixa muito indignado é que um dia eu fui levar minha esposa na Previdência Social, lá onde o trabalhador busca por seus direitos. A minha esposa passou por uma cirurgia e lá nós fomos. Fomos lá para ela fazer a tal da perícia, né? Que na verdade ela não passou, não recebeu nada. Quem ficou sustentando a casa fui eu. Quando nós chegamos lá para entrar na Previdência Social, escutem bem, viu? Aonde só entra trabalhador. Porque vagabundo não tem direito à Previdência, não contribui, não tem carteira assinada. Quando nós chegamos lá, tinha um detector de metal na entrada. Um detector de metal para receber trabalhador do Brasil, viu? Tu vai na Previdência Social, no famoso INSS, lá tem um detector de metal. Mas em uma escola onde tu manda o teu filho, não tem detector de metal. Então quer dizer que o Estado só protege quem trabalha para o Estado. O município só protege quem trabalha para o município. Mas no meio desses protegidos não estão os professores. Não estão. Porque os professores hoje estão sendo cuspidos, os professores hoje estão sendo xingados e muitas vezes agredidos. E se o professor levantar a voz ou levantar uma mão, ele é punido e pode sair preso de dentro da escola. E como que nós chegamos a esse ponto? Por conta de pais que negligenciam, que fecham os olhos, pais que muitas vezes vão bater boca com o professor. Sim, muitas vezes alguns pais vão bater boca com os professores, tiram a autoridade dos educadores brasileiros. E a gente chega a esse ponto, que um aluno acha que pode tudo, que um jovem acha que não precisa ter limite, só que daqui a pouco vai começar homens e mulheres que nem eu a colocar limite em cada um desses jovens aí que estão achando que podem tudo, mas na verdade não podem. Um jovem desse só pode tudo enquanto ele encontrar um homem de verdade na frente. Enquanto ele encontrar um homem de verdade na frente, ele acha que pode tudo. Mas eu garanto a vocês que no exato momento que ele se topar com um homem de vergonha na cara, o limite vai na frente dele na mesma hora. Na mesma hora ele encontra o limite. Ainda existem homens no Brasil. Ainda existem. São poucos, mas ainda tem. Ainda tem. Eu peço por justiça, por essas crianças, eu peço por justiça, que esse vagabundo fique no mínimo a vida inteira preso, né? E em outros lugares do mundo, em outros países, ele iria para um corredor, passar 10, 15 anos, até analisarem toda a situação, e depois você sabe, né? A injeção ia pegar ele e... tchau, vai com Deus. Sim, vai com Deus. Porque o Deus que eu conheço é o Deus da justiça. Não é esse Deus que muitos pregam, não. Deus acabou o mundo, né? Deus se aborreceu com Sodoma e Gomorra por conta das atrocidades que lá faziam. Então o nosso Deus não é o Deus somente do bonzinho, do coisinha, sabe? Daquilo que te satisfaz, não. Nosso Deus é o Deus da justiça. E a justiça do homem pode falhar. A justiça do homem pode falhar, mas daqui a pouco Deus coloca, sabe? Deus toca no coração de um homem ou de uma mulher de verdade e faz a justiça acontecer. Aos olhos de Deus, nada passa em branco. E eu rezo que apareça um homem ou uma mulher de vergonha na cara que faça esse vagabundo ser punido. Eu rezo. Se for na mão de um juiz, na mão de um bom policial, ou na mão de um homem ou de uma mulher de vergonha na cara, eu rezo que faça a justiça acontecer. A justiça tem que prevalecer, independente do estado, independente da cidade, independente do país. O que é certo aqui e do outro lado do oceano. E o que é errado é aqui e do outro lado do oceano continua sendo errado. O que é certo não dá errado e o que é errado não dá certo. O que os pais vão alegar agora? Que o filho tinha o quê? O problema psiquiátrico? Não estava internado por quê? Por que não estava internado? Vai lá e dá uma fuçadinha nos conteúdos que ele estava nas redes sociais, que eu garanto a vocês que era conteúdo de sequelado.
E os pais, muitas vezes, para não educar os filhos, muitas vezes para não se incomodar, sabe? Chegam do serviço cansado, não quer saber de nada. É muito diferente hoje em dia do que era no nosso tempo. Eles veem os filhos no computador, lá no celular, eles não vão lá dar fé do que está acontecendo. Eles deixam a coisa rolar até chegar num ponto desse. Muitas vezes já estão conversando no computador com outro vagabundo. Outro vagabundo do outro lado lá, tá botando pilha para ele cometer uma atrocidade dessa. E os pais não estão sabendo de nada porque estão se fazendo de louquinho. O pai deve ser responsabilizado junto com o filho. É menor de idade? Ou então o pai entrega para a justiça. Não, eu não quero pagar por os atos do meu filho. Bueno, se tu não quer pagar pelos atos que o teu filho cometeu contra a sociedade, então tu assina aqui que teu filho está indo preso nesse exato momento. Tu não será responsabilizado, mas tu terá que entregar o teu filho para a justiça no exato momento. E acabou o assunto. Se não for assim, a coisa não vai funcionar no Brasil. Vai continuar todos os dias manchetes como as que nós vimos hoje e a semana passada, no caso do seu Valdemar. Infelizmente não tem outra saída se nós não formos radicais. O extremismo não é bom para nenhum dos lados. Só que hoje, para combater esse tipo de coisa, para combater desinformação, para combater criminalidade, tem que ser ao extremo. Porque tá tudo ao extremo, vocês estão entendendo? Não tem mais volta. Nós já chegamos ao extremo do extremo. Crianças sendo abusadas dentro de escolas, muitas vezes até dentro de igrejas, de outros segmentos, para tudo, qualquer lado, tem isso aí. Precisa ter punição severa. Agricultor perdendo vida, fazendas sendo desmanchadas e agora crianças sendo atacadas dentro de escolas. O que mais falta para acontecer? Eu pergunto a vocês, o que está faltando? É acontecer contigo aí, comigo? Para a população poder acordar de uma vez por todas? Eu acho que o que está faltando acontecer é com todas as famílias brasileiras, entendeu? Cada um chora um pouquinho, que daí vão aprender a se posicionar como homens e mulheres de verdade. Cada um tem que sofrer um pouquinho, se não sofrer, não vão aprender. Porque quando não é contigo, quando não é comigo, a gente não dá bola, a gente só conversa, mas a gente não age. A gente só discute, mas não entramos em ação. Então, para entrar em ação, é necessário, muitas vezes, que a coisa aconteça conosco. Porque se não acontecer com nós, infelizmente a gente não acorda para a realidade, né? Quantas famílias estão sofrendo só da semana passada para cá? Família de agricultor. Deu outro caso em Santa Maria lá de outro abuso de autoridade, que eu nem trouxe nas redes sociais. Agora, mais um caso de crianças dentro de uma escola que perderam a vida e outras tantas ficaram feridas, né? E poderia ter sido muito pior se lá não tivesse um zelador, um homem que se avançou no rapaz. Viu? Um homem de vergonha na cara. Não é um mimizento da internet. Não é um mimimi que é só contra a agressão, não. Tu viu uma coisa dessas aí? Alguém atacando uma criança? Atacando uma senhora de idade? Honrem as calças. Honrem as calças, pelo amor de Deus. Honrem seus fundilhos, pra não falar outra coisa. Pega-lhe um porrete e senta por cima. Deita no chão. Entendeu? Deita no chão. Chama a polícia. Vê se a polícia vai resolver. Se não resolver, resolve tu mesmo. Agora os homens estão vendo velhinhas sendo assaltadas, senhoras, senhores sendo assaltados, crianças perdendo suas vidas e nada fazem com medo da justiça. Não merecem andar nesse mundo, me desculpa. Viu? Me desculpa, mas não merecem andar nesse mundo. Quem faz vista grossa pra esse tipo de coisa, não merece andar nesse mundo. Aí depois vão com seus dizeres bonitos, né, com as suas filosofias baratas. Nós lutamos por um mundo melhor. O mundo melhor é o seguinte, meu. Tu viu alguém assaltar uma véia, tu sai atrás, pega-lhe um porrete e senta no zóio, entendeu? Deita no chão. Deita. Esfrega a cabeça no chão. Aí teremos um mundo melhor. Tu viu alguém cometer uma atrocidade contra uma criança? Pega o endereço do vagabundo e faz uma visita pra ele. Pega mais meia dúzia, coloca dentro do carro e faz uma visita pro vagabundo. Aí eu acredito que tu vai ter um mundo melhor. Caso contrário, tu não vai ter. Enquanto ficar aqui, ó, dentro da tua casa com teu telefonezinho na mão, só comentando na rede social, nada irá pro lugar. Nada irá pro lugar. O Brasil saiu fora do trilho, entendeu? Nós precisamos colocar os vagões. Os vagões. Mesmo que a máquina não esteja boa, precisamos colocar os vagões novamente nos trilhos. Entendeu? Aí lá adiante, depois que os vagões estiverem no trilho, para fazer a coisa andar, nós vamos arrumar a máquina. Tá? Vamos arrumar a máquina, vamos conversar com o maquinista para fazer a coisa para frente. Porque não dá para aguentar mais. Não dá.
Eu passei o dia todo revoltado quando eu assisti. O dia todo. Eu assisti, era de manhã, era antes do meio-dia, que eu não assistia a notícia do que aconteceu com as crianças. Uma cidade de 5 mil habitantes, onde todo mundo se conhece. Hã? Eu não vi a família se pronunciar. O meliante, que não foi tratado por criminoso, né? Foi tratado por adolescente. Ele é de menor, sabe? Ele tem problema psiquiátrico, mas estava solto. Ele tem problema psiquiátrico, mas não estava sendo monitorado, nem mesmo pela família. O que a família agora vai falar para outra lá? Me digam. O que a família do meliante vai falar para a família das vítimas? Me desculpe, eu não sabia. Eu era para ter usado o relho, mas eu não usei. Agora não adianta, meu. Agora não adianta. Entendeu? É melhor fazer do que amanhã depois se arrepender de não ter feito. É muito melhor fazer do que te arrepender amanhã depois de não ter feito. É muita conversa hoje em dia, sabia? É muita conversa. Na nossa criação, foi rebenque, foi relho, havaiana, cinturão, pedaço de fio, vara de marmelo. Mas tu não via esse tipo de coisa acontecer, e muito menos um filho querendo tirar a vida dos pais. Vocês algum dia tiveram vontade de tirar a vida dos seus pais? Me digam aqui nos comentários. Eu duvido. Porque eu apanhei mais que gato ladrão. Apanhei mais que gato ladrão. Eu era arteiro, tinha que tomar mesmo. Tinha que tomar. E muitas vezes o meu pai chegava dentro de casa e o acontecimento já fazia horas. E a minha mãe falava pra ele, me tirava da cama e o laço pegava. Eu nunca tive vontade de tirar a vida da minha mãe nem do meu pai. O que dá o direito hoje dos jovens que não são agredidos? Muitas vezes não aguentam nenhum simples xingamento, porque tudo hoje é um vitimismo, né? Não lavam uma louça, não lavam uma cueca, não lavam uma calcinha. O que dá o direito para eles hoje achar que pode tirar a vida de um pai, de uma mãe, de um irmão? Entrar dentro de uma escola, tirar a vida de crianças que na verdade nem conhecem? O que dá o direito para esses jovens? Hã? É a política, é as leis? Então vamos acabar com essa política porca e vamos acabar com essas leis. Vamos acabar. Ou a gente acaba com isso ou eles acabam com a gente. Não tem meio termo, entendeu? Nós temos num campo minado. Tem que cuidar onde pisa, tá? Nós já estamos com os fuzis apontados para nós. Então agora tu só tem uma decisão. Ou tu também atira, ou tu morre como um cachorro acuado. Não tem o que fazer. Ou tu atira, ou tu morre. O que vocês vão querer? Eu acho que todo cara que é pai de família, homem de vergonha na cara, mulher de bem, também deve se armar e deve ir pra guerra, né? Deve lutar com as armas que tem. Ou façam isso, ou sofram as consequências. O Joel manda aqui, ó, parabéns, índio velho, moro do lado da cidade que aconteceu. Minha neta estuda nessa cidade, tenho 51 anos, concordo com tudo que o índio velho falou. Obrigado, meu amigo, obrigado. O senhor mora em Erechim? A cidade é bem próxima de Erechim aí, eu vi, né? É muito próxima de Erechim. Não adianta mais, pessoal, como eu estava dizendo para vocês. Ou cada um de nós nos armamos, tá? Nos armamos de atitude, que eu tô falando de atitude, de boa vontade, e lutamos contra o sistema corrupto e opressor, lutamos contra esses meliantes vagabundos, ou vamos perder as nossas vidas, a vida dos nossos filhos, dos nossos pais, dos nossos netos. Não tem mais o que fazer. Ou entramos em ação, ou vamos sofrer as consequências das ações de terceiros. Não tem mais o que fazer. Fica aqui a minha indignação e mais um caso, mais uma atrocidade dentro do Rio Grande do Sul, que provavelmente não vai dar em nada, porque menor de idade vagabundo não responde a nada dentro desse país. Então fica aqui mais uma vez minha indignação, viu? Se vocês quiserem, coloquem essa live pra frente aí, compartilhe com seus amigos, viu? E cobrem dos seus filhos, cobrem dos seus netos, cobrem do seu vizinho e abram um olho, viu? Abram um olho. Nós vivemos em outros tempos e a maldade está espalhada por aí. Se apeguem em Deus, mas Deus não é Deus só do mimoso, viu? Deus não é só do mimoso. Deus gosta de atitude. Quem conhece a história de Davi sabe muito bem do que eu estou falando. Muitas vezes precisamos colocar a mão na massa
para fazer a vontade de Deus. Deus nos deu livre-arbítrio. Então a gente pode fazer o bem ou fazer o mal. O que é fazer o bem? O que é fazer o bem? É ir contra vagabundo, é ir contra quem faz mal a crianças, faz mal a idosos. Então Deus tem que agir em nós. Tem muita gente que diz, eu tô com Deus. Eu vou na igreja toda quarta-feira. Tu não tá com Deus nada, tá com o diabo no corpo. Se tu vê uma atrocidade e nada tu faz, então tu tem o diabo no teu corpo. Porque tu consegue presenciar o que é ruim e ficar cômodo com isso. Quem é de Deus não fica satisfeito quando vê o mal atingindo o próximo. Então nós precisamos colocar um pouquinho mais de Deus dentro do nosso coração para que a gente não presencie mais esse tipo de coisa. Como evitar? Muitas pessoas vão perguntar, como evitar? Preste atenção no teu filho, preste atenção no teu vizinho, fique esperto. Nós somos predadores também. Os únicos predadores que normalmente se deitam de noite não se preocupam com nada, né? Mas nós somos predadores. E o olho tem que estar sempre aberto. Tem sempre alguém tentando fazer mal para um próximo. Pode ser para ti, pode ser para o teu vizinho. Então tem que andar esperto. Precisamos voltar o nosso instinto de predador. Sabe? Nosso instinto de homem grosso, sabe? De mulher bravia. Precisamos voltar a esse instinto. Nós estamos perdendo ao longo dos anos. Tecnologia, facilidades, máquina de lavar. Estamos perdendo a força. Não somente a força física, quanto a força mental também. Nós precisamos voltar às nossas origens. Voltar. E andar sempre esperto. Sabe? Que nem um potro no campo, sempre trocando orelha para aquilo que não conhece. Nós precisamos nos espertar, meu povo. Nos espertar e defender aqueles que nós amamos. Se nós não defender, daqui uns dias serão nos tirados das nossas vidas, como aconteceu com mais uma família agora, diante dessa atrocidade, dessa gente desgraçada, desse guri desgraçado, que não teve quem educasse ele e deixou agora a família chorando, né? Sim, famílias, porque uma criança perdeu a vida, outras duas feridas. E como vocês acham que os pais dessas crianças feridas estão se sentindo? Poderia também ser o filho deles, que o filho deles também foi desferido golpes de faca. Essa professora também poderia ter vindo a óbito. Ela foi encaminhada ao hospital, graças a Deus, até onde eu vi, está se recuperando. Mas ela também poderia ter perdido a vida. Seriam hoje 4 famílias chorando, por conta de um filho mal educado. Um filho mal educado. Viu? Atingiu 4 famílias. E poderia ter atingido muito mais. E amanhã depois, se sair da cadeia, provavelmente siga atingindo outras famílias. E nós vamos fazer o quê? Só relatar aqui nas redes sociais isso não adianta. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade, mudar a forma de nós pensarmos e principalmente começar a ter atitude sobre essas questões. Se nós não tivermos atitude sobre essas questões, não teremos poder de mudar nada. Ou mudamos as nossas atitudes e obrigamos os maus a entrar na linha, ou sofreremos as consequências amanhã e depois. Quando eu digo que sofreremos, é no plural mesmo. Eu, tu. Tem gente que diz, comigo não acontece. Acontece sim. Ninguém nesse mundo é imune a nada. Nós estamos aqui para presenciar e muitas vezes para sofrer por aquilo que nós negligenciamos, aquilo que nós deixamos de lado muitas vezes. Então nós precisamos sim, no mínimo aqui, de prisão perpétua. Tá? No mínimo, prisão perpétua para vagabundo desse tipo. No mínimo. É o mínimo do mínimo, viu? A mesma coisa para os políticos corruptos, os governantes. O mínimo, prisão perpétua. Para poder alinhar um país, somente assim. Somente assim. Porque senão todos esses que fazem as leis e que também devem cumpri-las, né? Que existem os que fazem, os que caneteiam, e existem os que são pagam para cumpri-las e não cumprem. Todos eles seguirão dando canetadas para se auto-beneficiarem. Se nós não mudarmos esse cenário que nós estamos hoje vivendo, daqui para frente, como diz o ditado, será só para trás. Pessoal, vou ficar por aqui, viu? Eu só vim expressar a minha indignação e prestar minhas condolências à família, toda a cidade lá, do pessoal que está sofrendo com a perca das crianças, que infelizmente foi uma notícia que não abalou só o Rio Grande do Sul, como repercutiu em todo o território nacional. Então fica aqui meu repúdio a esse imundícia, porque isso não é ser humano. Isso não é ser humano. Quando eu digo que não é ser humano, é porque não é ser humano mesmo. Porque ele teve coragem de atacar crianças de 8, 9 anos, né?
Mas colocasse um louco que nem eu na frente, ele não teria coragem de atacar. Ele poderia vir com 2 facão na mão, que ele seria derrubado no exato momento. No exato momento ele ia cair. Ele ia cair. Ele ia cair e ia tomar com os 2 facões que ele tivesse na mão. Então eu digo que é uma imundícia de um guri mal criado, que tirou a vida de crianças inocentes e deve ser punido. Mas depois, se o pai dele, a mãe dele, ver essa live aqui e não gostar, como diz o ditado, coloca açúcar. Coloca açúcar. Quem cria vagabundo, pra mim, vagabundo é. Eu não tenho culpa das ações dos meus filhos. Então entregue pra justiça. Entregue pra justiça e venha em rede te desculpar por as ações dos teus filhos. Venham em rede. Vá lá e abrace a família. E peça para a justiça deixar o teu filho que cometeu uma atrocidade dessa preso no mínimo o resto da vida. No mínimo o resto da vida, viu? Vamos pedir prisão perpétua. Compartilhe essa live e vamos pedir prisão perpétua aos nossos governantes. Prisão perpétua dentro do Brasil já. Não dá para aguentar mais, viu? O mínimo prisão perpétua. Se faltar alguém para aplicar injeção, sabe lá? Alguém que tenha pena de aplicar injeção em vagabundo, se faltar, me diz onde é que faz o curso lá, que eu vou lá e faço, e eu aplico a injeção, viu? Eu mesmo aplico a injeção. Se quiser capar também, já tenho experiência na área. Já tenho experiência. Capo porco, terneiro, cavalo, capo qualquer coisa. Capar a gente não deve ser diferente. Então se precisar de um aí, viu? Pra trabalhar pro Estado, aplicando injeção em vagabundo pra mandar pra banho, tá? E capando o ordinário, que violenta a criança, é só me chamar que eu faço um preço camarada, viu? Um precinho camarada. Ou vou só pro amor, tá bueno? Fica aqui meu repúdio mais uma vez, pessoal, viu? Não vamos naturalizar esse tipo de coisa. Não vamos naturalizar. Vamos criar voz cada dia mais. Essa página, graças a Deus, atinge muitos e muitos rincões. São inúmeras localidades que esses vídeos chegam. Graças a Deus e graças a vocês que nos acompanham. Então vamos chamar mais pessoas pra cá, para que a gente crie mais voz. Porque infelizmente o dono da verdade é o dono da mídia. E muitas vezes a mídia porca acaba naturalizando esse tipo de coisa e muitas vezes noticiando isso como se fosse apenas mais um caso. E não é apenas mais um caso. Não é apenas mais uma criança. É a vida de um inocente. Como foi do seu Valdemar, um agricultor assassinado com 3 tiros. Agora uma criança que perdeu a vida através de facadas de um delinquente, de uma imundícia de 16 anos que já deve muito bem pagar por os crimes que cometeu. Então não podemos naturalizar esse tipo de coisa de maneira nenhuma. Peço que Deus conforte a família, conforte os amigos, conforte todo o pessoal da cidade, viu? Fica aqui minhas condolências, meus sinceros sentimentos a cada um de vocês e que a justiça seja feita e que quem errou, quem cometeu esse tipo de atrocidade aí, que pague. E pague severamente. Um grande abraço a cada um de vocês, viu? Vamos rezar por dias melhores, porque infelizmente os nossos dias não andam bom no Rio Grande do Sul. Já não basta esse monte de catástrofe natural que nós enfrentamos aqui, com pessoas desabrigadas, com pessoas que foram levadas por as águas das enchentes. Já não basta o sofrimento dos nossos agricultores, agora vem esse monte de violência para dentro do nosso estado. Vamos pedir a Deus, que somente Deus tem o poder de arrumar as coisas, né? Colocar as coisas nos seus devidos lugares. Um grande abraço a cada um de vocês, pessoal, viu? Deus abençoe vocês fortemente.